Como Senhor de toda a terra, Deus exerce o seu direito e o seu poder para redimir, e Ele o fez. Deus seja louvado por isso. Meus irmãos, vamos ler o texto que se encontra em Gênesis capítulo 3 para nossa meditação nesta manhã. Gênesis capítulo 3, eu farei a leitura do verso 1, a partir do verso 1 até o verso de número 24. Diz assim a palavra de Deus. Aliás, eu vou ler a partir do verso 25, o capítulo 2, verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora sim. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. E comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado.
E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Que Deus nos ajude, nos iluminando, nos dando graça para aprendermos com o Senhor sobre este evento tão grave e tão importante na história da redenção. Muito bem, irmãos. Gênesis 3 nos conta a triste, muito triste história do homem caindo em pecado. E eu gostaria de destacar aqui duas coisas muito importantes antes de entrarmos no texto. Primeira coisa, para nós começarmos a nossa reflexão, veja que o pecado original cometido por Adão e Eva envolveu o matrimônio. Isso é importante nós termos em mente. Segunda coisa, que Deus puniu Adão e Eva em termos dos seus ofícios, marido e mulher. E em meio à punição, Deus nos deu o Evangelho. Dito isto, vamos começar nossa reflexão olhando para 3 momentos diferentes na queda do primeiro casal. Primeiro, o prenúncio do primeiro pecado. Segundo, a natureza do primeiro pecado. E terceiro, a consequência, a dura consequência do primeiro pecado. Portanto, o nosso primeiro ponto, vamos falar sobre o prenúncio do primeiro pecado. No prenúncio, somos informados que o Criador havia posto Adão e Eva no seu magnífico jardim. E Deus deu uma ordem a Adão para cultivar e guardar o jardim. Deus havia dito a Adão que ele poderia comer do fruto de toda a árvore, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E veja só, como é que Deus começa a normatizar o seu relacionamento com o primeiro casal? Deus faz uma declaração, e nessa declaração nós vamos perceber que é uma declaração de liberdade. Liberdade. Com uma permissão. Eles poderiam comer de todas as árvores do jardim. E nesse contexto, meus irmãos, Deus então dá uma proibição. Não poderiam comer do fruto de uma árvore apenas. Então, logo Deus criou a mulher, aparece então alguém que é estranho ao ambiente, àquele ambiente. Um ser sinistro. Não tem nome, mas é o adversário de Deus e de toda a humanidade. A sua origem, ela é uma origem externa, sua origem externa não pertence a esta criação, que é muito boa. Mas nos evangelhos, João, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, João capítulo 8, Apocalipse capítulo 12, aparece o nome desse ser. E o nome significa tentador. É Satanás. O tentador, perseguidor, o acusador. E assim, Satanás, na forma de uma serpente, se aproxima da mulher. E presumimos ter ela recebido de Adão as mesmas instruções que ele recebeu do Senhor. Satanás então começa de forma
da forma que ele sempre opera, distorcendo a verdade de Deus, distorcendo aquilo que realmente Deus disse, ele atrai Eva a um diálogo perigoso. E com apenas uma pergunta, ele atrai Eva desafiando a palavra de Deus. Sua pergunta implica em 2 desafios básicos, meus irmãos, prestem atenção. Primeiro, um é de ordem ética, o outro é de ordem moral. O primeiro ataque é exatamente quanto à liberdade do homem. Deus havia dito, vocês podem comer de tudo, exceto de uma árvore. E ele exatamente faz o quê? Ele ataca esse ponto, a liberdade do homem. Satanás insinua que o homem não é de fato livre, mas que algo o torna preso. E a terrível implicação aqui é que, se Deus não nos conceder total liberdade, não poderemos ser totalmente livres. No entanto, Deus jamais nos deu liberdade total, exceto a liberdade que temos dentro da obediência. Aliás, esse tipo de liberdade, liberdade total, é um conceito do nosso tempo. É um conceito que nós vivemos, nós temos aí hoje, muito forte. As pessoas pensam que a natureza da liberdade é que ninguém pode dizer o que devemos fazer. Quem é você para me dizer o que eu tenho que fazer? E até hoje as pessoas não aceitam os mandamentos de Deus. Esse conceito errado de liberdade começou com Satanás no paraíso. Liberdade total. Total. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Eu faço o que eu bem entender da minha vida. Ninguém tem nada a ver com isso. O segundo ataque vai de encontro ao orgulho humano. Satanás lança um convite à mulher para que ela se tornasse semelhante a Deus. Que coisa terrível. E aí o seu veneno mortal começa a ser destilado. Seu veneno é um composto de meia-verdade com mentira. Ele insinua que Deus está fazendo um jogo com ela. Que diálogo perigoso. Ele joga com ela, observando algo que de fato é muito verdadeiro, quanto à proibição que Deus deu a eles. Ele diz, não há nada de errado com a árvore do bem e do mal. Isso é verdade. O fruto não é venenoso, verdade? A única coisa que faz com que essa árvore seja diferente às demais é a palavra de Deus. A palavra de Deus definiu esta árvore. A palavra de Deus distinguiu esta árvore, separando-a das demais. Portanto, não havia nada diferente naquela árvore, exceto o que Deus havia dito sobre ela. Esse é o prelúdio do primeiro pecado. O nosso segundo ponto fala então sobre a natureza do pecado. No verso 6. O verso 6 nos leva a essa conclusão, meus irmãos. Podemos aqui observar a natureza do primeiro pecado. O que diz aí? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A mulher viu que a árvore era boa para se comer, e que Deus não tinha lá um bom motivo para proibir aquele fruto. Mas por que isso
Então, veja o que aconteceu a seguir. Primeiro, ela se convenceu dos argumentos de Satanás, ou seja, da mentira de Satanás. E segundo, o fruto era desejável, agradável aos olhos. Então ela o comeu. E aí, irmãos, nós temos que aplicar aqui o que o apóstolo Tiago, não é? O que o apóstolo Tiago nos ensina. Que, veja, vamos lembrar que o pensamento dá origem ao desejo. E o desejo é que dá origem ao pecado. E o pecado dá origem à morte. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, podemos observar o poder que o pecado tem. Destrutivo, mortal, avassalador. Ele envolve a pessoa toda. Ele vai da nossa mente ao nosso coração. E do coração às nossas mãos, ou seja, inclui a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade. Ele envolve a pessoa inteira. Deus, irmãos, havia criado a mulher como um sublime propósito, para ser uma auxiliadora do homem. Mas aqui nós vemos a mulher liderando o caminho a ser seguido, e não o homem. Mas o ponto aqui é: se foi Eva que comeu primeiro do fruto proibido, por que o primeiro pecado sempre é ligado a Adão e não a Eva? A gente tem medo, né, das mulheres de falar assim: não, foi Eva que pecou, a culpa foi de Eva. Não, nós sempre, quando lemos as Escrituras, nós entendemos que o pecado sempre está ligado a Adão, em primeiro lugar. Por quê? Porque Deus, Ele manteve a ordem natural da sua criação. Para Deus, Adão continua sendo responsável. E por esta razão que Paulo diz que a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem. É por isso apenas. Não porque é inferior, e não porque o homem é superior. Porque Deus criou desta forma, desta ordem. Nesta ordem. Olha só. Adão, ele abandonou. Ele abriu mão da sua atribuição. Abandonou o papel que Deus lhe havia lhe dado. E como é que ele fez isso? Ele permitiu que Eva entrasse num debate com a serpente, que diz o texto que é astuta. Adão passivamente deu ouvidos à voz de sua esposa. Mas espera um pouco. Isso quer dizer que eu não posso dar ouvidos àquilo que a minha esposa diz? É claro que sim, devo fazer isso. Mas o ponto aqui não é esse. Veja que toda a punição que veio ao homem, veio porque ele não só ouviu, mas obedeceu e seguiu. O casal deveria viver uma relação de interdependência mútua, ajuda mútua. Mas Eva aqui está agindo independentemente de Adão. E Adão está agindo em submissão a ela. Virou de ponta cabeça. O fato, irmãos, é que no primeiro pecado,
tanto o homem quanto a mulher estão violando aquele primeiro chamamento de Deus, que Deus lhes dera no jardim. Estão violando o casamento conforme o projeto de Deus. Esse é o ponto. Irmãos, Deus nos criou como porta-vozes da nossa família. Ele nos criou para sermos protetores de nossa família. Somos os responsáveis pela direção, pela proteção, pelo suprir das necessidades da família. Agora, é claro, irmãos, nós fazemos isso pela graça de Deus, na dependência da graça de Deus, em submissão à direção bendita da palavra de Deus, senão não dá. Senão não dá. O nosso terceiro ponto, nós temos aí a consequência do primeiro pecado, ou as consequências. É muito triste nós lermos isso. Adão e Eva receberam um novo conhecimento, mas não foi um bom conhecimento. Não foi o conhecimento de Deus, foi o conhecimento do maligno. No versículo 25 do capítulo 2, nós lemos: e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. No verso 10 do capítulo 3, entretanto, nós vemos o quê? Adão explica o seu medo a Deus. Porque eu estava nu. Porque eu estava nu. A primeira consequência do pecado é a perda da inocência, a chegada da malícia. Que coisa terrível. Infelizmente, seus olhos abriram, trazendo-lhes vergonha. Vergonha. Mas vergonha também é uma bênção. É uma bênção. Mas ainda é sentir tristeza. E veja como o pecado começa a se manifestar no coração de Adão e de Eva. Começa a se manifestar de uma forma bem típica, que nós conhecemos, que é conhecido. Como é? Primeiro, ele se manifesta e faz com que as pessoas fiquem longe dos outros. E procuram se esconder. Procuram esconder o pecado. Procuram formular segredos no coração, tentando esconder, como se fosse possível esconder o pecado do Criador. O pecado começa a se manifestar no coração das pessoas e faz com que as pessoas, quando elas escondem o pecado, faz com que elas quebrem relacionamentos importantes. Elas se escondem. E isso fica claro quando eles fazem roupas para se cobrirem, para tentar esconder a vergonha. Podemos ver uma consequência maior do pecado no verso de número 12 a 13. Veja, compare essas palavras com as que Adão disse anteriormente, verso 12 e 13, você veja aí. E compare as palavras de Adão com aquelas palavras que ele disse quando ele cantou com o coração cheio de gratidão, quando Deus deu a ele a mulher. Essa é a mulher que Deus me deu. Mas veja aí, no verso 12 e 13, o que Adão está fazendo? Adão está reclamando, ele está murmurando. Esta é a mulher que o Senhor me deu. É bem diferente. A mulher que tu me deste.
Irmãos, por causa do primeiro casamento, do primeiro pecado, o casamento tornou-se um campo de disputas, para brigas. Não é mais um relacionamento de união, de comunhão. O casamento tornou-se uma instituição para a autogratificação, quando deveria ser uma grande oportunidade de realização através do servir o outro, um ao outro, mutualidade. Mas veja no verso 9, que diz aí: chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: onde estás? E aí, irmãos, quero chamar a atenção para algo muito importante aqui. Assim como os efeitos do pecado começaram a se manifestar de maneira terrível, agora a graça do bondoso Deus, a graça está lá. A graça do bondoso Deus se manifesta. Adão e Eva tentaram fugir de Deus e esconder-se. E a pergunta aqui é: Deus em algum momento os abandonou? Deus os deixou entregues ao próprio pecado? Claro que não. Ele veio procurando por eles, e Deus os chama, e continua falando com eles. Aí, o que realmente é ruim, irmãos? É ruim de fato. Um Deus que aponta ao nosso pecado, isso é ruim, por causa do pecado. Mas pior ainda, irmãos, muito, muito pior, é um Deus silencioso, que não mais fala ao homem. Mas o nosso Deus Ele continua nos falando, por meio do Evangelho. Ele não nos abandonou. Mesmo depois do pecado, Deus continua falando com o homem. Deus continua mostrando o caminho para o homem. Deus continua mostrando o perigo do homem, o pecado do homem e o que ele deve fazer. Isso é graça. Agora, imagine se Deus ficasse em silêncio. Vocês lembram quando Jesus estava no deserto, quando ele acabou de se batizar, o céu se abre e Deus fala. Que vai salvar em Cristo Jesus. Nos versículos 16 a 24, nós lemos acerca da primeira punição. Agora, então, a punição de Deus. Deus vai corrigir o casal. Mas antes, eu chamo a atenção de vocês para 3 coisas importantes aqui, meus irmãos. Primeiro, veja, percebemos que somente Satanás é amaldiçoado por Deus. Isso, a implicação qual é? É que há esperança para o casal, há esperança para a humanidade. Segundo, o homem e a mulher são punidos em relação ao ofício de cada um. Deus não lhes remove o ofício, mesmo depois do pecado original. Deus não remove os seus ofícios, continua. E esse é o ponto. Você lembra que eu disse domingo passado? E qual é a implicação? Que Cristo, através da obra de Jesus Cristo, que é o último Adão, aqueles que pela fé unem-se a Ele, são restaurados. A salvação, irmãos, mais do que nos livrar da morte eterna, ela também nos capacita para que eu e você
cumpramos o nosso chamado original de Deus, que Deus deu a cada um de nós. Aí a família começa a tomar um outro caminho, não é? Restauração. Nós começamos então a cumprir o chamado original de Deus. Isso é possível, não é? Mas veja também que, terceiro, a punição, e eu quero pontuar aqui, que a punição de Deus, ela é misturada com bênção. A graça não é destituída. E se não fosse essa mistura de punição com bênção, não é? Nenhum de nós suportaria. Nenhum de nós. Só existe uma pessoa que conseguiu suportar o sofrimento sem bênção. Só uma pessoa conseguiu suportar o sofrimento sem a graça de Deus. O Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu toda a ira, ele bebeu o cálice da ira de Deus na cruz do Calvário. Para ele não houve graça, não houve bênção, não houve favor, apenas punição, castigo, vingança, morte. Mas para o casal, a punição vem, mas vem junto com bênção, com a graça de Deus. Esse é o nosso Deus maravilhoso, nosso Deus bondoso. Para o homem e para a mulher, a punição vem acompanhada da graça de Deus. Irmãos, no verso 16, temos a punição dada à mulher. Deus havia de multiplicar os sofrimentos da mulher no ato de dar à luz. Os filhos virão através da dor, é o que diz o texto. E a punição também envolve o relacionamento da mulher com o marido. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E por que isso é uma punição, meus irmãos? Por que isso é uma punição? Porque a liberdade que eles tinham sofreu um duro golpe. O controle substituirá a liberdade. O controle é bom? É. Mas esse aqui não. Não esse. A mulher terá desejo de dominar, mas ela será exposta, submetida ao domínio. Mas um domínio que envolve abuso. Amor e cuidado serão substituídos pelo domínio, pelo abuso. E a solução para essa punição somente pode ser encontrada em Jesus, que nos dá uma nova vida. Ele nos dá nova vida. Então vejamos a punição do homem, a partir do verso 17 até o 19. A terra é amaldiçoada. O homem terá que viver numa terra amaldiçoada por Deus. E que contraste, não é, meus irmãos? Que contraste. Contraste com o jardim das delícias, onde havia abundância. Vocês podem comer de tudo. E agora, a terra produzirá espinhos e ervas daninhas. O homem terá que vencer a terra hostil. Isso traz cansaço, fadiga, dor, preocupação, ansiedade, medo. Como é que eu vou fazer para sustentar minha família, o meu trabalho? Aquele trabalho que era maravilhoso lá no Jardim do Éden se torna agora misturado com dor, ansiedade, medo. O homem precisa vencer uma terra amaldiçoada por Deus. Uma terra hostil. E ele terá que fazer isso em meio às dores. No suor do rosto comerás o teu pão. Mas veja,
a despeito, meus irmãos, da dor e a despeito da dificuldade, Deus diz: o homem comerá. Lembra de Jesus? Quando na oração do Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, o homem comerá. Deus continuará sustentando o homem como provedor. E não para por aí, não é? Não para por aí. Continua. E aí, olha só o que Deus diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formada, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Meu Deus, que declaração estarrecedora. Aí está, irmãos, o salário do pecado, o prêmio do pecado. O supremo castigo para o pecado é a morte. E infelizmente, os olhos do casal se abriram para o mal. No verso de número 22, o verso nos informa que eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Eles não conheciam o mal. Eles não faziam ideia do que seria o mal. E as implicações aqui são que agora o primeiro casal e os seres humanos se tornariam independentes. E essa independência não é boa. Autônomos. Decidindo por si mesmos o que é bom e o que é mal. A gente sabe que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, não é? Decidir, o homem pode decidir agora sobre o que é bom, não é? Autônomos, decidindo por si mesmos o caminho a ser trilhado. E mais uma vez aqui, irmãos, a graça do bom Deus, nós podemos ver a graça do bom Deus. E para que o homem não se perpetue num estado de pecado, tomando do fruto da árvore da vida, nós lemos no verso 23 que Deus expulsou o homem do jardim. O homem foi banido do paraíso, ele foi banido, expulso da bendita presença de Deus, mas tem um propósito: protegê-los. Deus tem um plano. Deus tem um plano de redenção. E aqui Deus começa a mostrar o seu plano redentivo. E Deus assim cumpre a sua punição. Ele expulsa o casal do jardim. E aí nós vamos ver aqui por que nós dizemos que o pecado separa o homem de Deus. E uma vez expulso do jardim, o casal não pode mais voltar. Ao que parece, não tem mais volta. Imaginem saindo, olhando para trás, um ser celestial protegendo o portão. Cuidado, se entrar, vai morrer. Não pode mais entrar, não pode mais voltar. O homem está com seus pés agora numa terra amaldiçoada, completamente diferente daquilo que ele viu, que ele recebeu, que ele viveu no Éden. E para garantir que não voltem, nós lemos no verso 24: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para aguardar o caminho da árvore da vida. Deus colocou querubins como guardiões. Não tem mais como voltar. Irmãos, prestem atenção aqui, nesse ponto. Prestem atenção. Há algo impressionante aqui. Nós começamos a ver
o desenho, o projeto maravilhoso de redenção de Deus para o homem. Vocês lembram quando Deus mandou construir o tabernáculo e depois o templo? Havia figuras de querubins bordadas nas cortinas, tanto do tabernáculo como do templo, separando o santo dos santos. Por quê? Porque aquele lugar não poderia, nenhum pecador poderia entrar ali. Se entrasse, morreria. A arca está guardada, lá é a presença de Deus. Mas existe uma barreira, e nessa barreira querubins bordados, na mesma forma como estava lá no Éden. O pecador não pode entrar naquele lugar, ele não pode entrar na presença de Deus. Mas existe um jeito. Existe um jeito para o homem entrar ali. E só tem um jeito mesmo. E qual é? Para o homem entrar na presença de Deus. E é isso que os arminianos não entendem. Deus precisa remover os querubins da porta. Se Ele não o fizer, o homem jamais pode entrar na presença dEle. E por isso mesmo que Ele vai ao encontro dos homens. E agora é Ele quem vai remover a barreira, os guardiões, para que o homem entre novamente na presença dEle. E como é que Deus fez isso, meus irmãos? Como é que Deus fez isso? Deus começa a dar sinais que vai fazer isso. Nós lemos no versículo 20: e deu o homem o nome de Eva, e sua mulher, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres viventes. Então, irmãos, apesar da terrível punição de Deus, apesar da morte, Deus faz de Eva a mãe de todos os seres humanos. Então a graça de Deus começa a ficar ainda mais explícita a partir do verso de número 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, e a sua mulher os vestiu. Eles tentaram, não é? Eles mesmos esconderam a vergonha, mas aqui não. Aqui é Deus quem vai esconder, cobrir. A mesma palavra que quando o sangue de Cristo, quando o sangue do Cordeiro em cima da arca, cobria o pecado do povo. Deus, ao lhe cobrir, Deus começa a mostrar então a sua graça, Ele. E qual a implicação aqui? Isso revela que Ele pessoalmente vai tratar o problema do pecado, porque o homem não tem como resolver isso. E é Ele quem começa a tratar isso. Por isso que o verso 21 está ligado ao verso 14 e 15. E Deus diz que, primeiro, Deus amaldiçoa Satanás. Ele diz que ele vai comer pó. Ele vai ser derrotado. E Deus, ao julgar a serpente, ele começa então a tratar disso. O que ele faz? Ao julgar, amaldiçoar a serpente, ele quebra a maldita aliança que Eva havia feito com ele, de segui-lo. Deus rompe a aliança maligna entre Satanás e a mulher. E Deus diz que alguém da descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o seu calcanhar. E aqui, irmãos, nós temos o proto-evangelho, como dizem os teólogos, não é? Boas novas em meio à desesperança.
Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de desesperança. Mas nós somos aqueles que encontramos conforto e sentido para essa realidade a partir do nosso próprio Salvador, do nosso próprio Criador, porque sabemos que Ele veio até nós e Ele resolveu o maior dos nossos problemas, o maior problema da humanidade, que é exatamente a incredulidade. Deus diz que o mal não dominará para sempre, a morte não dominará para sempre, mas que a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Nós sabemos muito bem que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, Ele é a semente da mulher, o outro Adão. E veja, da mesma forma que Adão, nós vamos ver Jesus sendo tentado por Satanás, mas não no paraíso, no deserto com as feras, como diz o evangelista Marcos. Jesus foi tentado no deserto. Jesus resistiu a Satanás, às suas tentações. Mas ainda haveria de ser picado, uma picada venenosa em seu calcanhar. O que seria? Pela instigação de Satanás, as pessoas matariam Jesus, a semente da mulher. E aí, quando Jesus morre na cruz, pronto, agora acabou, vencemos. Derrotamos a semente da mulher. A semente morreu na cruz. Só que uma coisa maravilhosa aconteceu. E o que aconteceu? Quando Jesus, antes de entregar o seu Espírito, disse: Pai, está tudo consumado. O véu do santuário se rasgou. Em duas partes, de alto a baixo. O véu que separava o povo da presença de Deus, onde ali estava bordado os querubins, os guardiões, foi removido. Aquele véu, ele era um aviso. Lembrava que ali não podia entrar pecadores na presença de Deus. Mas quando Jesus morreu, o véu foi rasgado em dois. E os querubins não mais bloqueiam o caminho até a presença de Deus. A vitória de Satanás se converteu numa grande derrota. No terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos e voltou para junto do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e mortos. O livro de Apocalipse diz que o primeiro a ser julgado será Satanás. Você pode ler lá no capítulo 20. João tem uma visão esplendorosa em Apocalipse 22. O que nós entendemos então é que o paraíso não está perdido. Não está perdido. O caminho não tem mais impedimento. O paraíso será restaurado na terra através de Jesus. Irmãos, e aqui está a nossa esperança, esperança para todos nós que estamos sofrendo nesse mundo. É aqui, irmãos, que encontramos esperança. Jesus está restaurando o paraíso. Não haveremos mais de chorar pelos nossos queridos. Não haveremos mais de ficar angustiados por causa da condição deste mundo. Jesus, o Senhor Jesus, Ele fez a obra completa e perfeita.
Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, para entrar no paraíso é necessário ser convidado pelo dono do jardim, o Senhor Jesus Cristo, que é o Rei. Lembra do ladrão? O ladrão foi convidado. E os homens são convidados por Jesus quando as boas novas de Deus são anunciadas. Eu só gostaria de ler João 14, verso 6, então eu encerro. João 14, verso de número 6, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho de volta. A verdade, não há mais mentira. E a vida, nele não há mais morte. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém.